Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Manuel Nilson e faço parte da Liga de Segurança do Paciente da Universidade Estadual do Ceará. Hoje vamos trazer para vocês sobre as formas que Florence Nightingale influenciou na segurança do paciente. Vamos trazer um pouco sobre a história de Florence Nightingale, como foram suas ações sobre a enfermagem e finalizando realmente com a sua influência na segurança do paciente. Então, a princípio, trazendo um pouco de sua história, Florence nasceu em 12 de maio de 1820, em Florença, na Itália, a qual seu nome faz referência. Ela aprendeu alguns idiomas, como alemão, latim, entre outros. Ela estudou matemática, história, filosofia, além de estatística, a qual ela valorizava, pois dizia que, através da análise de dados e gráficos, poderia verificar melhor a questão dos pacientes. E também estudava história. Florence era religiosa, e isso fazia com que ela se interessasse em cuidar dos outros, em ajudar os outros. E ela ficou conhecida como a Dama da Lâmpada e a pioneira da enfermagem. Agora, falando um pouco sobre a história e cuidados, Florence, juntamente com 38 outras mulheres voluntárias, foram tratar os soldados feridos na Guerra da Crimeia, que aconteceu em 1854. E devido aos cuidados e à organização hospitalar de Florence, houve uma redução na porcentagem de morte dos soldados feridos. E pode destacar algumas ações de Florence, como os cuidados com feridas e a ação de lavagem das mãos, o que é muito presente na questão da segurança do paciente que conhecemos hoje. E Florence se dedicava não apenas aos cuidados curativos em si, mas também ao conforto dos pacientes, em que ela dava atenção à alimentação e principalmente à higiene, tanto do paciente quanto do ambiente, em que ela reforça bastante isso na sua teoria ambientalista. Agora, falando acerca das ações sobre a enfermagem, no que se diz as teorias e os conceitos de Florence, a gente teve a profissionalização da enfermagem, em que a Florence foi muito importante nisso, certo? E alguns fatores influenciaram o modelo proposto por Florence para a enfermagem, como as experiências antes da guerra, o instituto em que ela se formou, na Alemanha, e também as Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo. E em 1860 ocorreu a fundação da Escola de Enfermagem do Hospital Saint Thomas, que seria uma referência para outras escolas de enfermagem. E agora, falando acerca da influência sobre a segurança do paciente, vamos trazer aqui um pouco das informações e sobre as metas, né? Então, é possível perceber, de acordo com os termos utilizados na segurança do paciente, que no caso seriam de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que os termos seriam como a segurança do paciente, risco, evento adverso, incidente, que esses termos vão girar em torno de reduzir ao mínimo aceitável os riscos de danos desnecessários causados durante o cuidado à saúde. Então, a gente consegue perceber com essas informações que a Florence teve sim uma grande influência na segurança do paciente, e ainda mais no que se diz nas 6 metas internacionais de segurança do paciente, que também conseguimos perceber. Em que eu trouxe aqui para ilustrar as 6 metas, né? E aqui a logo da liga, né? Que a gente pode perceber que tem as 6 metas na logo e explicando melhor um pouco sobre cada uma delas para vocês, né? Então, a primeira meta é sobre a identificação correta do paciente, né? Que traz a questão da pulseira de identificação. A segunda é sobre a comunicação efetiva entre os profissionais e os pacientes. A terceira, que seria acerca da segurança dos medicamentos. A quarta, que seria sobre a questão da cirurgia segura, né? O local correto, o paciente correto e procedimento correto. A quinta meta, que seria sobre o risco de infecção associado ao cuidado. E a sexta meta, que seria acerca de dano associado a quedas. Então, a gente consegue perceber, mesmo que de uma forma um pouco superficial sobre as 6 metas, a influência de Florence. Por exemplo, a questão da lavagem das mãos, como já foi citado anteriormente, em que teve uma grande influência, tanto que é uma das 6 metas giram em torno da lavagem das mãos, em que um ato, entre aspas, digamos, né, simples de lavar as mãos, pode reduzir um grande número de riscos associados
ao cuidado, né, de infecções e tudo mais. Então, também podemos analisar a cirurgia segura, em que há a questão da lavagem correta das mãos, da utilização de luvas e também do ambiente adequado, né? Um ambiente limpo. Então, também remete às teorias de Florence, às observações de Florence, também como as 6 metas. Então, podemos concluir que a Florence sim teve uma grande influência sobre a segurança do paciente. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós temos as nossas referências aqui, onde vocês podem, caso queiram se informar mais aprofundadamente, e aqui conta sobre as 6 metas, sobre os conceitos de segurança do paciente, sobre a história de Florence e sobre a sua teoria ambientalista. Então é isso. Se vocês quiserem seguir o Instagram da Liga, sintam-se bem-vindos, também para mandar e-mail, o Instagram @lazepus e o e-mail lazep@us.br. E é isso, muito obrigado.